ter uma breve aula para situar o nosso momento hoje dentro do curso. E na pesquisa que a gente fez, foi pedido e requerido a questão da gente ter o espaço para network, para poder deixar aberto para vocês colocarem as dúvidas. Então, a gente deixou um espaço maior para não ficar aquela aula pesada, que nem foi a última ao vivo, de 2 horas. Estamos aqui com o professor João Pérez, e aqui do Tudo Sobre IoT, qualquer suporte, está eu e o Valdir Guerin. Ok, vamos lá. Esse nosso encontro aqui, ele ocorre depois da publicação do nosso módulo 8. Né? E então ele tem para nós um marco de referência interessante, porque nós chegamos num nível do curso onde a gente precisa relembrar uma série de coisas e rever alguns conceitos para que a gente possa satisfazer o interesse das pessoas, dos participantes, né? E entender o que já foi visto, a estratégia que foi utilizada e o porquê disto. Então, eu vou começar dizendo assim: a nossa reunião, a minha parte é curta, né? Na verdade, eu vou estar falando hoje, né, tudo que nós estamos falando é interatividade, ou seja, o que nós estamos falando aqui entre nós é para que facilite a participação no curso. Então, a gente vai rever algumas estratégias do curso, alguns temas e o alcance desses temas. Vamos falar sobre a questão de fixação de conhecimentos, exercícios, pensar nos próximos módulos, o que vem pela frente, o porquê, e falar rapidamente da validação final, né? E depois vamos para ver dúvidas, questionamentos do quem está aqui presente, e troca de informações, o network e tal. Então, a ideia, no máximo, que eu invisto aqui de 20 a 30 minutos para falar dessa parte 1, e depois a gente tem aí 1 hora, ou meia hora, 40 minutos, para a gente poder fazer a nossa troca de questões, de perguntas e etc. Só lembrando que a concepção deste curso, ela foi fundamentada numa pesquisa que nos trouxe uma visão de mercado. A visão de mercado era: os cursos que estavam aí no mercado eram cursos mais superficiais, cursos normalmente de curtíssima duração, onde, obviamente, se dá uma visão geral da potencialidade do que se podia fazer com o metaverso, sem entrar no mérito de como chegar lá, quais seriam os caminhos, as dificuldades, o que era fato, o que era fake, ou seja, não havia esse tipo de abordagem. Então, nós fomos buscar e só encontramos essa qualificação de formação para dar um pouco de expertise para pessoas que já conhecem tecnologia no exterior. Então, identificamos 2 cursos que existem fora do Brasil, que dão uma qualificação de expert. Buscamos olhar a grade desses cursos e, obviamente, criar aqui uma estrutura que superasse vamos dizer assim, o conteúdo temático desses cursos internacionais. Buscamos também aplicar aqui técnicas didáticas andragógicas, ou seja, técnica voltada para o ensino de adulto, porque imaginamos que, inclusive até pelo tema, etc., não teríamos muita criança ou adolescente. Não é uma questão de ter esse tipo de público, porque, na verdade, é um curso bastante pesado e que tem muita informação e que, para um adolescente, talvez não seja adequado. Também buscamos iniciar usando uma estratégia primeiro, então, ou seja, o primeiro módulo do curso tinha o objetivo de dar uma visão panorâmica, uma visão total de mercado do que era a questão metaverso do ponto de vista de hype de mercado e como isso estava evoluindo, da onde veio e para onde ia, uma visão panorâmica. Por quê? Porque à medida em que a gente dá uma visão panorâmica para todo mundo,
nós também vamos estar permitindo que, à medida que a gente evolua no curso e dê temas mais aprofundados, as pessoas entendam como é que as coisas se encaixam. Se você nunca viu sobre um determinado assunto, não tem ideia de como as coisas funcionam, fica difícil falar de uma tecnologia e como ela se encaixa dentro de um conjunto que você não conhece. Então, por isso, essa visão panorâmica de contexto falada sobre metaverso foi uma estratégia que nós aplicamos. Também buscamos outros conceitos mais avançados de fomentar o autoestudo, porque entendemos que as pessoas que estão aqui fazendo esse curso são executivos, são pessoas que já têm uma fundamentação bastante grande de tecnologias e, por outro lado, elas querem um curso que seja o mais objetivo possível em termos pedagógicos, mas também querem ter um acervo grande de informações que elas possam consultar e, a partir daí, crescer o seu conhecimento. Então, nós criamos a estrutura de leitura, material de leitura pré-aula e material de leitura, né, pós-aula, no sentido de poder levar esse material para que as pessoas informassem a sua própria biblioteca de conteúdos. Também adotamos uma outra estratégia de baixa carga de exercício de revisão teórica, porque a gente sabe que, na prática, as pessoas não têm muito tempo para ficar fazendo exercício toda aula, toda aula, toda aula, já que a gente criou também uma outra estratégia, que a gente vai falar sobre elas, dentro desse contexto, né? E, obviamente, dentro desta parte prática que a gente pretende levar, nós só podemos, num curso desse tipo, um curso online, onde não é um curso que a gente tenha a participação ao vivo, né? Nós temos o interesse de fomentar o uso experimental. Então, por exemplo, no próximo módulo 9, que nós vamos estar falando de ferramentas para a construção de metaverso, ou seja lá em softwares proprietários, seja lá em software livre, o uso é fomentar a aplicação dessas ferramentas para que a gente possa, então, fazer com que as pessoas consigam experimentar, testar e validar, mas não dá para a gente fazer isso em tempo de curso, não há tempo hábil para isso. E depois, obviamente, no final, nós vamos tentar mostrar um processo padrão de validação de conhecimento. A gente mostrou logo na primeira aula, no módulo 1, aula 1, falamos das técnicas de ensino à distância em ambiente de aprendizado, né, AVA, e isso aí foi a estratégia do curso, né, fundamental. Vamos lembrar que o curso é composto de 12 módulos, tá certo? Onde nós já cumprimos até o 8º módulo publicado na plataforma. Esses módulos, eles são compostos por macroaulas e cada aula é estruturada em videoaulas. Então, nós já temos hoje um acervo de 93 videoaulas dentro da plataforma, né? O que dá um conteúdo bastante significativo já. E também vamos lembrar que o fato de ser videoaula, ele permite que você retorne, reveja vídeo, que você possa reciclar e aquilo que você esqueceu, você volta lá e vê, e etc. Além disso, vale lembrar que a documentação que está sendo fornecida, o primeiro documento de cada módulo, né, de cada a macroaula, que é o próprio PowerPoint, no final ele se transforma na apostila do próprio curso, porque o conteúdo está ali e com todo o acervo de documentação à parte. Então, nós começamos com uma introdução profunda ao metaverso, que é a visão panorâmica. No segundo módulo, nós mostramos o que já se falava, né, desde o ano 2000 até 2006, e com uma projeção 2016, 2025, mostramos isto, quer dizer, ou seja, houve uma evolução, algumas coisas se concretizaram, outras não, e hoje nós criamos, então, em 2021, houve esse hype de mercado de mostrar que a Meta, o Facebook se transformando em Meta Platforms,
ele trouxe um catalisador para que todo mundo voltasse a pensar no assunto. Aí, no módulo 3 falamos das tecnologias, né, base para a construção de metaverso. No módulo 4 entramos mais fundo sobre internet das coisas e como ela é imprescindível dentro do metaverso. Posso até afirmar que não existiria metaverso na concepção que nós temos hoje, né? Um metaverso 3D, interativo, imersivo, se não existisse internet das coisas. Então, por isso, esse destaque aqui. Entramos nos aspectos delicados de privacidade e proteção de dados, porque à medida em que o metaverso ele se torna cada vez mais imersivo e mais, vamos assim, as tecnologias permitem, né, que você tenha interatividade, imersividade alta, você também está levando um grande conjunto de informações biométricas, né? Principalmente questões agora cada vez mais com os óculos de realidade virtual, levando essas informações para as plataformas. Né? Se nós achávamos que o Facebook ele era intrusivo e trabalhava e vendia os nossos dados pessoais, agora, dentro do metaverso, se não tiver disciplina, se não tiver regra, se não tiver proteção de dados e da nossa privacidade, essa invasão vai ser muito pior. Também falamos sobre os fundamentos de realidade virtual, realidade aumentada, o impacto disso, a questão da computação gráfica e tudo que tem a ver. E aí evoluímos para falar das tecnologias que dão a parte de monetização para os metaversos. Ou seja, quando eu vou conceber um mundo metaverso, eu tenho que entender que ele é réplica, ele tem que ser réplica do mundo real, e no mundo real nós temos um sistema econômico, financeiro, que precisa ser replicado lá. Hoje, já pela internet, há muito tempo, a gente tem o e-commerce, e o e-commerce no metaverso vai continuar existindo. O ser humano vai ter necessidade financeira de comprar, vender, se posicionar financeiramente, e tudo isto com um potencial de interatividade e imersividade muito maior. Então, nós tínhamos que falar das tecnologias de sustentação, de criptografia, de carteiras, né, tipo DLT, blockchain no metaverso, falamos de criptomoedas, de tokens, de NFT, e agora, né, em seguida, no módulo 9, a gente vai estar falando de outros temas daqui para frente para poder concluir o curso. Mas até agora é importante dizer que já temos um conteúdo bastante significativo e que todos vocês podem voltar, revisar, e eu vou aconselhar a fazer isto antes da gente chegar aqui no final, no encerramento, para poder fazer a avaliação de certificação. Então, vamos lembrar o seguinte: desde o primeiro módulo do curso, nós nos preocupamos com a questão de sistematização, de fixação do conhecimento. De que forma? Em todas as aulas, todos os nossos PowerPoints, nós colocamos essa frase: procure ler na sequência recomendada, com atenção, e faça suas anotações ou resumo do entendimento para facilitar a absorção e aproveitamento. Veja, isso aqui é um padrão, é uma forma de você propor um exercício que fica a critério de cada um desenvolver esse tipo de padrão, mas que com certeza este resumo, essa análise de cada aula e de cada videoaula permite que você faça um exercício fundamental para que você fixe o conhecimento. A informação, né, ou a liberação de leitura, né, pós-aula, obviamente sempre é recomendada, mas ela é uma leitura de bibliografia que permite que vocês possam fazer consulta e também dê referência para outras pesquisas, tá? E lembrando que todos os PDFs que a gente está fornecendo das apresentações formam, no final do curso, uma apostila bastante volumosa e significativa do curso todo, né? Na verdade, a apresentação ela é um resumo sintético, ela é uma forma da gente poder sistematizar por escrito, inclusive por isso que os nossos slides têm bastante conteúdo escrito, porque o conteúdo escrito permite que, meses depois, vocês voltem para esse conteúdo, leiam e lembrem, recordem, tenha, de fato, que se fosse só expositiva, como uma apresentação de PowerPoint convencional,
dificilmente você vai lembrar de coisas que foram faladas sem estar devidamente escrita. Então, nesse sentido, a gente diz assim que para onde vamos, né? No próximos módulos, nós temos ainda 4 módulos para trilhar para frente. Então, no módulo 9, vamos estar falando de ferramentas de construção de mundos virtuais 3D. O que são ferramentas? São softwares ou são estruturas, né, que são liberadas, softwares mais automatizados, que podem ser, vamos assim, softwares pagos, comprados, que estão aí no mercado, como são programas que muitas vezes são gratuitos. A maioria deles, hoje, mesmo os pagos, sempre tem uma versão gratuita. Então, qualquer plataforma, qualquer tipo de ferramenta, você pode adquirir ou você pode usá-la para testar, para ver se ajusta ao seu projeto. E é isso que nós vamos ver no módulo 9. No módulo 9, a gente vai dar aqui uma receita de bolo, ou seja, uma forma de vocês construírem uma plataforma 3D metaversa, usando ferramentas que estão aí já consolidadas no mercado e que vai depender, obviamente, do exercício de vocês fora de aula. Como demanda conhecer uma ferramenta. Então, imagine, se eu tivesse que falar de PowerPoint e ninguém conhecesse PowerPoint, a primeira coisa, eu não daria para, num curso de metaverso, dar um curso de PowerPoint. Então, a mesma coisa acontece aqui. Nós não vamos dar um curso de ferramenta alguma. Nós vamos falar sobre ela, suas características, as suas funcionalidades, onde ela pode ser obtida, como você deve exercitar, e muitas delas que a gente vai estar indicando têm os seus próprios cursos gratuitos, seus tutoriais, os seus apoios para que as pessoas que estejam interessadas em aprender o desenvolvimento prático, né, hands-on, aqui possa realmente ir lá e aprender sem investir nada. E se quiser investir, tem um monte de cursos que a gente também está mostrando, estão aí no mercado aberto, pesquisa na internet vocês acham, mas a gente vai estar indicando. No caso do módulo 10, a gente vai estar falando de casos práticos de uso, abrindo um leque, que apesar que já falamos em vários casos de uso de maneira superficial em outros módulos, mas no módulo 10 nós vamos avançar, vamos detalhar algumas coisas em maior profundidade, de tal forma que algumas aplicações práticas vão poder ser vistas, né, e entendidas de uma maneira um pouco mais detalhada. No módulo 11, a gente vai estar falando de como é que o mercado hoje enxerga o futuro do metaverso para 2030, 2040, 2050 e assim sucessivamente, quais são as tecnologias que devem evoluir nesse sentido, como é que elas devem chegar àquelas que já estão hoje no forno e que ainda não foram liberadas a público, mas que já estão aí, aquelas que já estão sendo pensadas. Então, nós vamos mostrar qual é a tendência nesse caminho, num aspecto um pouco mais de futurologia, mas na prática, da onde que se alcança. E, obviamente, no módulo 12, a gente vai fazer uma recapitulação total de todos os módulos, rever e preparar, né, falando agora, então, do valuation, da questão de como você pode, num projeto de metaverso, projetar o retorno de investimento, esse tipo de coisa, e também, obviamente, como nós vamos nos preparar para fazer a fase final, que é o ambiente de validação e certificação do conhecimento. Então, óbvio que no final vão ter muitas dúvidas, a gente vai fazer outra reunião desta aqui para tentar tirar dúvida, para poder esclarecer e talvez até indicar, ó, reveja a aula tal, veja tal conceito, reveja, né, ou pesquise isto ou pesquise aquilo, para que você possa consolidar essa ausência de informação, ou essa dúvida que é muito específica de um ou de outro em função da sua necessidade de aplicação. Então, eu vou entrar agora, Thelma, na fase e abrir aqui para todos. Vamos ver as dúvidas, as questões que o pessoal possa ter. Estou aberto aqui para tentar responder as dúvidas que tiver a meu alcance aqui. Então, agora você tem uma comando show, por favor. Maravilha. Bom, pessoal, vocês pediram esse espaço, né, para dúvidas ou para network. Então, agora é
com vocês. Quem quer falar sobre o projeto, em que fase está, qual dificuldade está sentindo, seja no curso, seja no seu projeto. Vamos aproveitar esse ambiente aqui com o professor João Pérez para a gente poder seguir